O que muda quando você se reconecta consigo mesma, mesmo vivendo uma rotina pesada e uma vida limitada. Descubra como pequenas mudanças internas criam clareza, alívio e uma nova forma de seguir sem precisar mudar tudo por fora. Olá, prazer, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer orientações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos falar sobre o impacto silencioso de se reconectar consigo mesma. Bora lá para mais um vídeo. E o primeiro impacto é a gente parar de lutar contra a vida. Tem coisas que não tem o que fazer, e a gente só tem que esperar passar. E aí a gente pode fazer de duas formas: se desgastando através da tristeza ou de outros sentimentos, amargura e tudo mais, ou a gente pode observar essa fase da nossa vida e aprender com ela, porque isso que faz com que a gente se torne um ser humano sábio, a gente aprender com as diferentes situações da vida. Quer dizer, não é só isso que faz a gente aprender, mas isso ajuda muito, entende? Não tem nada melhor do que a gente tirar lições, aprender coisas com experiências, vivendo na pele, estando lá. Claro que tem muitas coisas que era preferível a gente nem viver, né? São muitas tristezas, muitas experiências negativas, traumáticas, muitas vezes que não tinham necessidade de a gente ir lá experienciar, né, para sentir como era. A gente podia simplesmente ouvir relatos, ler sobre isso e aprender também. Ok. Só que entenda que, já que aconteceu, ou já que está acontecendo essa fase difícil, bora aprender com isso, principalmente para que a gente não permita que isso se repita na nossa vida. Tem coisas que vão acontecer mesmo sem a nossa permissão, é claro, mas tem coisas que a gente pode evitar. Que se a gente aprendesse com os nossos erros do passado, a gente não repetiria no presente e não facilitaria coisas ruins para o futuro. Então, quando a gente aprende com esses acontecimentos da vida, a gente vai adquirindo experiência e a gente vai se tornando um ser humano sábio. Não importa a idade, não importa nada. Quanto mais velhos, mais experientes a gente tende a ser, porque a gente vai acumulando mais experiências na nossa vida. Mas tem também aqueles velhos que viveram um monte de coisa e vivem repetindo os erros e não aprendem nada com os acontecimentos negativos e nem positivos. Porque o que, que eu entendo sobre essas experiências que eu tiro de lição para a minha vida? Eu olho para os acontecimentos da seguinte forma: se foi ruim, se está sendo ruim, eu quero aprender aonde foi que eu errei, como essa situação chegou à minha vida, para que no futuro, quando eu perceba esses sinais, eu já dê jeito de mudar essa situação. Com as coisas positivas, eu tento aprender também para que eu entenda qual foi a minha jornada até chegar ali, como que aconteceu aquela coisa maravilhosa, se tem uma explicação, e se tiver, será que eu posso repetir? Quantas vezes eu posso repetir para aquilo tornar a acontecer? Se aquilo puder não acabar, melhor ainda, mas dificilmente as coisas não acabam, né? Sempre tem um período e findou-se. Ok, mas será que eu não posso fazer isso tornar a repetir e cada vez melhor na minha vida? Como isso aconteceu? Então eu tento tirar lições das duas formas para que eu aprenda e para que essa experiência de vida seja benéfica para mim, para as pessoas que estão próximas a mim, para as pessoas que se beneficiam ou não dos meus aprendizados. E eu acho que isso tem que valer para todos. A gente tem que olhar para as nossas experiências ou para as experiências das pessoas que estão próximas a nós para aprendermos, para que a gente use esse conhecimento ao nosso favor, ao favor de pessoas que a gente pode ajudar, do nosso planeta, sei lá, quanto mais a gente puder espalhar coisas boas por aí, melhor para nós e para todo mundo. Porque é outra coisa que eu acredito também, que quanto mais pessoas estiverem bem e felizes, menos pessoas de má índole vão existir. Porque a situação ruim, né, as coisas ruins fazem com que aflore muito esses instintos, essas coisas negativas dentro do ser humano, acredito eu, vozes da minha cabeça, lembre-se, né?
E se o ser humano viver em lugares bons, com companhias boas, vai aflorar as coisas boas deles também. Então, infelizmente, a gente não tem essa realidade para a maioria das pessoas. Então a gente tem que usar o poder que a gente tem de pensar para transformar tudo que a gente puder em coisas boas, inclusive as nossas experiências negativas, já que não tem como mudá-las. Tem coisas que eu não gostaria de ter vivido na minha vida para aprender com isso. Tem coisas que eu não gostaria que as outras pessoas tivessem vivenciado para aprender com isso. Mas, infelizmente, eu não posso mudar isso nem para mim e nem para os outros, os acontecimentos do passado. Agora, o que eu puder aprender para evitar de ruim na minha vida, no presente e no futuro, ok. E se eu puder ajudar outras pessoas a também evitar isso, melhor ainda para todos nós. Claro que ainda virão muitas experiências negativas, infelizmente, mas quanto mais a gente tiver sabedoria e aprendizado para lidar com essas situações, menos traumáticas e menos danosas elas serão para cada um de nós, certo? Outra coisa que o impacto silencioso dessa reconexão conosco mesmo nos traz perante a vida, principalmente perante uma fase da vida ruim, é a gente conhecer as nossas emoções. Não tem momento melhor para você entender como o seu corpo reage, quais as emoções que você tem mais tendência a aflorar em si, quais são os sentimentos mais presentes em você. Quando a vida está conturbada, quando as coisas estão bagunçadas, a gente não tem o controle de muitas coisas. E essas coisas que mais aparecem geralmente são as emoções negativas, né? As emoções ali que tendem a estragar as coisas, os sentimentos, os pensamentos. Esse é um momento muito bom para você se conhecer, para você conhecer o seu lado negativo. Porque a gente precisa conhecer também, a gente precisa entender essa parte nossa também. É muito bom, é muito lindo e maravilhoso a gente entender o que nos faz feliz, o que a gente gosta, o que a gente tem facilidade em fazer. E olha que às vezes nem isso as pessoas conseguem, né? Entender o seu lado positivo. Mas entender o nosso lado negativo, eu acho que é mais necessário ainda, para que a gente se conheça e consiga segurar isso. Porque é isso aí que muitas vezes traz problema ou amplia o problema que a gente tem para resolver e muitas vezes nos coloca em enrascadas e a gente já está vivendo uma fase difícil, a gente já está descontrolada, aí de repente a gente vira uma bola de canhão, imaginária, claro, né? No sentido de que a gente está extremamente reativa, a gente está vivendo só naquelas emoções instintivas, e isso vai atrapalhar mais ainda a nossa vida. Então, é um ótimo momento para a gente se entender, para a gente se conhecer. Então, uma das vantagens de viver essa experiência de conexão silenciosa é parar de falar tanto e se escutar mais. Inclusive, nesses momentos ruins, nessas fases ruins, essas coisas ruins que a gente carrega, e não se puna por isso. Não pense que você é um ser humano horrível, não sei o que, porque todo mundo tem isso. Só que alguns têm um controle emocional maior, outros nem tanto, e assim vai, mas todos nós temos isso. Por isso somos seres humanos, né? Então, é um ótimo momento para a gente conhecer essa parte nossa. Já que a gente não tem como mudar a situação, não tem como inverter o quadro da nossa vida naquele momento, que tal viver ele para aprender? E não só aceitar ele como uma punição da vida. Já que eu estou sofrendo com isso, bora aprender com isso também. Outro impacto silencioso do autoconhecimento, da conexão, é você se tornar uma pessoa menos ansiosa. É, porque eu percebo, percepção minha, achismos meus. As pessoas que são mais ansiosas são aquelas pessoas que não estão muito presentes no aqui e no agora. Elas querem muito mudar o futuro delas. Tem muita concentração no futuro e muitos planos, e sempre tem coisas em andamento para o futuro, mas não aproveita o presente. Não está plena no aqui e no agora. E às vezes aquela pessoa tem muitas coisas boas,
né, tem uma vida, assim, que poderia usufruir e ser muito feliz, mas não é feliz, porque está constantemente correndo atrás de alcançar um objetivo. Ela alcança aquele objetivo e ela já tem outro objetivo maior ainda, mas ela nem desfrutou daquele conquistado. E isso faz com que a gente fique cada vez mais ansiosa, né, vivendo um futuro constantemente. Então isso faz com que a ansiedade esteja presente e faz com que a nossa vida seja uma eterna corrida, com que a gente não valorize aquilo que a gente tem, e isso traz problemas psicológicos, problemas de saúde, entre outros vários. Então, qual a vantagem de você estar vivendo aqui, nesse mundo, nesse tempo agora, estar conquistando coisas também, mas não estar desfrutando disso? E, pelo contrário, ainda está adoecendo, ficando ruim psicologicamente, fisicamente, ou seja, isso só está te atrapalhando. Quando a gente começa a se escutar, a se entender e viver alinhado, a gente começa a trabalhar num ritmo saudável para o nosso corpo. A gente começa a viver num ritmo saudável para o nosso corpo. Porque a gente começa a buscar conquistas que realmente nos preencham, né, que façam bem para nós. E isso, para a gente ter essas conquistas, a gente tem que desfrutar, para a gente saber que teve, que valeu a pena. E tudo isso faz num ritmo mais lento do que uma pessoa ansiosa consegue fazer. Então até a ansiedade começa a mudar, a desaparecer ou a diminuir quando a gente começa essa reconexão conosco mesmo. Porque até esse processo de reconexão não é rápido. Então, pessoas ansiosas tendem a fracassar nesse processo, se elas não tiverem paciência, se elas não quiserem mudar de verdade. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Você concorda? Você discorda? Você acha que esse vídeo fez sentido para você? Se sim, como? Compartilhe conosco aqui nos comentários os seus achismos para que junto a gente cresça e melhore cada vez mais. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acha que merecem receber essas informações e assista aos outros vídeos aqui do canal. Mas agora eu vou deixar aqui na telinha um vídeo que com certeza vai complementar em muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau!